Fala nação, tudo beleza? Antes de começar o vídeo, queria só pedir a vocês que curtem o nosso conteúdo, que façam algo bem importante que vai nos ajudar muito, que seria se inscrever em nosso canal, ativar o sino para não perder nenhuma novidade, deixarem um like para o YouTube entender que vocês curtiram o vídeo e querem continuar recebendo conteúdo como esse, e por fim, que vocês comentem também o que vocês acharam. Isso vai contribuir bastante para o crescimento do nosso canal e para a gente continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Feito isso, vamos pro vídeo. E a notícia que temos hoje provavelmente não alegre muito o torcedor rubro-negro, ou talvez alegre, dependendo do seu ponto de vista. O que acontece é que o clube Krasnodar da Rússia procurou formalmente o Clube Regatas do Flamengo com interesse em contratar ninguém mais ninguém menos do que o atacante Pedro, jogador bem conhecido e amado pelo torcedor rubro-negro, simplesmente porque ele vem dando conta do recado, mesmo sendo reserva do Gabigol, às vezes também fazendo uma dupla de ataque com ele quando jogam juntos, e sempre que ele entra ele desequilibra geral. Então ele vem sendo um jogador muito importante para o elenco do Flamengo e por isso é natural ele atrair olhares de outros clubes, seja da Europa ou de qualquer outro lugar do mundo. E por isso esse clube russo, o Krasnodar, ele procurou o Flamengo formalmente e perguntou qual seria as condições de liberação para o jogador Pedro. E a resposta do Flamengo foi clara e direta. Ele só vai negociar o Pedro por um valor de 60 milhões de euros ou mais do que isso, simples, que na cotação atual seria em torno de 360 milhões de reais. Então seria muita grana no bolso do Flamengo. E digamos que o jogador Pedro com certeza está valendo essa quantidade. Então se esse clube, o Krasnodar, estiver realmente com interesse de contratar o jogador brasileiro, Pedro, e de pagar esse valor, o Flamengo com certeza venderia o jogador sem pensar duas vezes. E foi por isso que eu falei no início que essa notícia poderia sim agradar alguns e outros não. A torcida ama muito esse jogador e sabe que ele cumpre com a sua responsabilidade. Porém, esse valor estratosférico levaria o Flamengo a um patamar muito mais elevado, pois ele poderia contratar ainda mais jogadores para reforçar o seu elenco em várias posições, seja no gol, seja na lateral, na zaga, no meio e até mesmo no ataque. Então o elenco do Flamengo, que já é bom, ficaria ainda muito mais forte com essa possível venda. Então certamente o Flamengo não vê como aos olhos essa venda do Pedro, né? Porém tem que ser um valor acima de 60 milhões de euros. Menos que isso, o Flamengo nem pensa em negociação. Mas agora queremos saber de você. O que você pensa sobre essa possível venda do jogador Pedro? Principalmente você, torcedor do Flamengo. Será que seria uma boa opção para o clube? Ou ter um jogador como ele no plantel, o Pedro, é mais vantajoso para o elenco? O que vocês acham? Comenta aí embaixo o que vocês pensam sobre essa possível venda do jogador e logo mais traremos mais atualizações se isso vai para frente ou não. Será que o Renato Gaúcho está pensando em poupar alguns jogadores? Afinal de contas, semana que vem tem esta volta da Libertadores, né, amigo? Seja bem-vindo, um beijo para você. Tudo bom, Glaucia? Um beijo para você, abraço aí, Antero, Renato, todos os amigos que estão com a gente no Sport Center. Eis a questão, né? Poupar ou não poupar? Vai todo mundo na dúvida aí do Renato Gaúcho para esse fim de semana. Aliás, uma grande dúvida desde a apresentação dele, né? Logo que ele chegou ao Flamengo, todo mundo até fizeram essa pergunta na coletiva, ele saiu meio pela tangente, disse que não era bem assim no Grêmio, porque ele consultava o departamento de fisiologia, também o departamento médico, enfim, toda a comissão técnica para saber quem ele pouparia para a sequência da temporada, não era algo simplesmente da cabeça dele, e ele agora está decidindo, está rolando treino nesse momento no Ninho do Urubu, decidiu o que ele vai fazer para esse domingo aí, porque logo depois tem esse jogo aí complicado com Defensa e Justiça, já foi bem complicado o jogo de ida, embora o Flamengo tenha vencido por 1-0, mas o Flamengo precisa se classificar, claro, para as quartas de final. Campeonato Brasileiro muito importante, o Flamengo está a 10 pontos do líder Palmeiras, embora com 2 jogos a menos, mas ainda tem uma longa caminhada pela frente aí e tem esse jogo contra o Defensa e Justiça. O certo é que, por exemplo, o Bruno Henrique, que já vem fora há
há algum tempo, 2 jogos aí pelo menos na equipe do Flamengo. O Bruno Henrique, ele ainda está no departamento médico, ainda fazendo a recuperação, ele que teve um estiramento na coxa esquerda, improvável que vá a campo no domingo contra o Bahia. O Rodrigo Caio também ficou fora da partida contra o Defensa e Justiça por conta de um edema na panturrilha esquerda, fazendo apenas algumas movimentações na tarde dessa sexta-feira no Ninho do Urubu, também improvável que vá a campo. Então ele tem alguns probleminhas ali, alguns jogadores que ele pode segurar, pensando, priorizando na partida contra o Defensa e Justiça. Aí outras questões assim fica mais a cargo do Renato, né? O Felipe Luiz, que já é um veterano, ele pode dar uma segurada, colocar o René, enfim, rodar um pouco mais esse elenco do Flamengo, mas sempre com aquele pensamento na cabeça, né? Que ele sabe, Flamengo é Flamengo, vai ter cobrança se não tiver um resultado positivo diante do Bahia, lá em Salvador, nesse fim de semana, 18h15. Flamengo que sai direto de Salvador, acabou o jogo, todo mundo entra no avião, sai de Salvador e vai para Brasília, que vai ser o local dessa partida contra o Defensa e Justiça, próxima quarta-feira, transmissão dos canais Disney, jogo importantíssimo do Flamengo na temporada, Glaucio. Pedro, deixa eu só aproveitar a sua participação aqui, quando a gente fala de Flamengo, e claro que um dos assuntos aí que estão sendo mais comentados no momento é justamente a respeito desse jogo da volta em Brasília com o quê? Com o público, Pedro. O que está sendo falado, o que está sendo ventilado por aí, como você percebeu essa relação público nessa volta tão polêmica aí, já talvez precoce para algumas pessoas? Luciano, é uma questão que assim, divide opiniões, né? Não poder ser diferente, a pandemia ainda está aí, né? A gente não pode ignorar isso nem um pouco, muita gente ainda nem se vacinou, ainda segue nessa toada, mas é uma ideia da diretoria do Flamengo, um desejo há muito tempo, que o público retorne aos estádios, até por conta da questão financeira. O Flamengo já tinha colocado no seu orçamento o desejo de que o público voltasse já em abril. O Flamengo necessita demais, talvez o clube que mais precise da presença da torcida nos estádios por conta da questão financeira mesmo. O Flamengo se baseia demais nisso, perdeu muito, não só com a receita do público durante os jogos, mas também o sócio-torcedor. O Flamengo perde demais com isso. É importante, então por isso o clube batalha demais nesse quesito. Já tinha feito algumas movimentações nesse sentido, o Flamengo não esconde isso, né? Não é algo assim que o clube age simplesmente nos bastidores, é algo público, alguns dirigentes já se manifestaram inclusive nesse sentido, mas é algo que divide opiniões, e o Flamengo tentava essa autorização aqui para o Rio de Janeiro. Como não teve um retorno em um primeiro momento positivo do prefeito Eduardo Paes, o Flamengo entende que por conta da Copa América ter tido essa autorização, deveria ter a mesma autorização para a disputa do jogo do Flamengo contra o Defensa e Justiça. Então ele foi até Brasília, conseguiu esse aval, e aí agora sim, com o aval da Conmebol, do governo de Brasília, do Distrito Federal, do governo do Distrito Federal, aí ele vai ter esse jogo lá, vai ter essa autorização, que causa, como eu disse, uma certa polêmica. Tem uns protocolos a seguir, como a gente está vendo aí na tela, ocupação máxima de 25% da capacidade, PCR negativo realizado até 48 horas antes do jogo, comprovante de vacinação contra a Covid-19 e uso obrigatório de máscara de todo mundo, os torcedores que vão até o Mané Garrincha. E há uma polêmica rolando aí nos bastidores, que inicialmente há a obrigação de que cada torcedor que vai ao Mané Garrincha tenha PCR negativo e também a comprovação de vacinação contra a Covid-19. Mas há uma movimentação aí para que seja um ou outro, não os dois ao mesmo tempo. Então há uma corrente mais do governo de Brasília, aqui, né, do Distrito Federal, que entende que tem que ser os dois ao mesmo tempo, mas uma corrente mais ligada ao Flamengo, que tem que ser apenas um dos dois pré-requisitos aí. Vamos ver quem vai ganhar essa queda de braço. O Flamengo conta com essa torcida presente lá na quarta-feira no estádio Mané Garrincha, para que apoie o time e o Flamengo possa avançar até a próxima fase da Libertadores, quartas de final. O Antero aí até disse do chaveamento, né, que é até um chaveamento mais favorável, muita gente encara assim como do outro lado. Então o clube contando com todas as forças possíveis aí, e muita gente questionando, o Flamengo vai ser beneficiado por conta de contar com o público, enquanto os outros jogos não vão contar. O Flamengo entende que não, e até por isso ele teve a anuência, tem que ter a anuência do rival para contar com o público nessa fase. O Defensa e Justiça deu
o aval para que conte com o público em Brasília, então o Flamengo acha que está tudo dentro da legalidade, aí cada um tem a sua opinião sobre o tema. Luciano. Tá certo. Pedro, muito obrigado pelas informações, boa tarde para você, ótimo trabalho, Pedro Henrique Torre trazendo para a gente informações a respeito da equipe rubro-negra que tem o seu compromisso, claro, antes o compromisso contra o Bahia, e depois tem o jogo de volta contra o Defensa e Justiça, esse jogo em Brasília, como a gente viu ali, ó, com algumas norminhas, inclusive com o público. Aproveito para perguntar para você, Antero, e essa história, hein? Porque se tem até a anuência do próprio Defensa e Justiça, mas você não acha que traz algum tipo de vantagem para o Flamengo? A gente conhece a força da torcida flamenguista, Antero. Nem tudo que é legal é justo. E, bom, se me perguntar o que eu penso a respeito de público no estádio, você sabe qual é a minha resposta. Eu ainda considero uma coisa desproposital, descabida, sem sentido, arriscada, egoísta, tacanha, perigosa. Você sabe que já se constatou aumento de número de casos, de novo, de Covid na Itália, na Alemanha, na Espanha? Não, na Inglaterra, Itália e Espanha. Você sabe que, por acaso, esses 3 países tiveram vários jogos da Eurocopa com o público? Não é por acaso, não. Então você imagina lá que os caras foram, não, estão vacinados, primeiro mundo está aumentando, e aqui? Esse negócio de, primeiro, torcedor com máscara, cascata. Ah, vai apresentar testado disso, daquilo, cascata. Esse negócio de protocolos são, em grande parte, cascata, conversa para boi dormir. Aliás, boi combina bem com o comportamento de muita gente aqui no país. É coisa para inglês ver. Nós vimos aqui, final da Copa América, um monte de gente sem máscara e aglomerando. Nós vimos o que foi o absurdo da final da Libertadores, Palmeiras e Santos no Maracanã, um monte de gente, pessoal sem máscara. Nós temos 20%, se tanto, da população, de 200 e tantos milhões, já com 2 doses da vacina. E um número um pouco maior de quem já tomou a primeira dose. Nós temos 535 mil casos. Estão diminuindo, graças a Deus, que bom, puxa, se fosse assim, se fosse o contrário, morreríamos todos. Mas ainda não temos segurança, certeza de que dá para retomarmos atividades normais. E ir ao estádio de futebol é uma delas. Então, o Flamengo querer ter a presença do público, que é importante, ok. O Santos quer, o São Paulo, o Inter, o Grêmio, o Palmeiras, o Corinthians, todos querem. O Flamengo precisa, o Pedro levantou isso, Palmeiras também, o Grêmio também, o Inter também, citando 3 clubes aqui que tem um enorme contingente de sócio-torcedor. O Vasco, que fez uma campanha importante um tempo atrás, todos precisam de renda. Não é só o Flamengo. E eu estou fazendo esse raciocínio porque é o Flamengo que pediu. Se fosse o Palmeiras, seria absolutamente igual. Se fosse o Corinthians, a mesma coisa. Todos precisam da grana. É evidente, a gente sabe disso. Eles têm seus compromissos. Mas ainda vivemos um momento único na história da humanidade. Ah, o pessoal vai lá, não tem risco. Tem risco, é uma pena. Eu apenas lamento. E porque o torcedor que vai ao estádio é aquele que não está preocupado não, hein? Não está mesmo, não está nem aí com o negócio de Covid ou risco nem nada. Porque o torcedor que está preocupado, esse ainda não vai ao estádio. Como ele não vai ainda em festas ou vai saindo para cá e para lá. Então o pessoal que vai, provavelmente muitos são também aqueles negacionistas, os que acham que é besteira, que ficar em casa é coisa demais. E foi isso, meus queridos amigos. Se você gostou deste vídeo, deixa o like, comenta, se inscreve e ative as notificações. E nos vemos no próximo vídeo.